E o nosso texto é Efésios 3, 14 ao 21. Efésios 3, 14 ao 21, assim nos diz a palavra de Deus. Por essa causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que jamais, ou sejais, fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que ao teu nome seja toda glória, Senhor. E assim, essa noite, que possamos chegar próximo a isso, a essa compreensão, a esse cuidado, a essa intenção de dedicar toda a glória para o Senhor. E toda e qualquer coisa, ou glória ou honra que não seja para Ti, que o Senhor assim tire. E que o Senhor seja glorificado em tudo. Que o Senhor nesse momento nos ajude. Que o Senhor fale conosco através da ministração da Tua palavra, através dos Teus princípios, através dos Teus ideais, que possamos compreender através da iluminação do Teu Santo Espírito, que o Espírito Santo aplique aos nossos corações os Teus ideais, a Tua Santa Palavra, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, tem uma família lá no Nordeste chamada Família Daniel. Mais precisamente lá no interior, ali Pesqueira, Caruaru, Arco Verde, Sertânia, lá no Pernambuco, e alguns também na Paraíba, Alagoas. Tem um pai de família, eu não estou lembrado o nome dele agora, convivi com ele eu acho uns 2 anos mais ou menos, lá no Pesqueira. Eu tive contando essa história aqui para os irmãos, na palestra que eu tive dando sábado, e o título da palestra era Lutando para se adaptar. E vamos falar um pouco sobre isso hoje ainda. Mas essa história desse camarada, eu acho que era Chico Daniel. Era Chico Daniel, aí tinha um irmão dele que era José Daniel, Antônio Daniel. Mas esse Francisco Daniel tinha um filho, que esse filho, quando tinha, acho que tinha 9 a 12 anos, mais ou menos, ele morava no sítio, na região rural, e esse filho dele foi subir no pé de manga. Ele costumava fazer isso, mas nesse dia não deu muito certo. Ele subiu no pé, e quando o pai dele ouviu a voz do filho gritando, foi que o filho tinha caído do pé de manga lá de cima. E ele caiu muito de mau jeito, que ele ficou simplesmente tetraplégico. Quando eu comecei a ter contato com ele, com o pai dele, eu nunca vi o filho dele, mas o filho dele já tinha na faixa de 20 a 30 anos, não lembro direito, mas era por aí, 20, 25 anos. E ele contando a história para mim, e muito comovido por causa disso, e ele falava algumas coisas mais ou menos assim que a gente esteve citando sábado aqui durante a palestra, sobre coisas que as pessoas não têm e simplesmente nunca na vida terão mais. E você não sabe o que é para um pai ouvir o filho dizer: pai,
será que eu mais nunca vou andar? E ele, logo no começo de sua doença, ter que passar para ele de uma maneira menos dolorosa. E ele disse que a dificuldade era grande para ele passar isso para o filho, e ele ligava para o médico: mas você tem certeza que meu filho não voltará a andar? Aí o médico pegava os exames, mostrava para eles: não vai voltar a andar. E o filho dele perguntava: pai, não andar, não? Pai, mas eu não vou poder nem me mexer mais? E esse meu jeito tão sofrido, nem me virar na cama, esse tipo de coisa, nunca mais, pai? E aí o pai dele, quando conta essa história, chora muito por causa disso. E ele teve que cuidar e cuida do filho dele até hoje. Isso já tem na faixa de uns 10 a 15 anos que o filho dele sofreu esse acidente. E assim ele disse: você não sabe o que é saber que meu filho nunca mais voltará a andar. Você não sabe o que é ter um filho que nunca mais voltará a fazer isso, isso e isso. Você não sabe realmente o que é isso. E eu contei outra história também de outra pessoa, que a sua mãe, em toda a sua infância, nunca pôde dar um brinquedo para eles. E quando eles passavam em frente a uma vitrine, em frente ao shopping, que ela fazia questão de não passar, mas não tinha como. Por exemplo, quando eles adoeciam, eles iam para o hospital e tinham que passar em frente. E aí os filhos dois falavam: mãe, por que a senhora não compra aquilo ali para a gente? E geralmente os brinquedos são caros. E ela falava: meu filho, se eu for comprar aquele brinquedo para você, a semana que vem você não vai ter o que comer, porque mamãe realmente não pode. E o mais interessante é que esse pessoal em aconselhamento me falava que a vida toda foi assim para eles. Eles têm aí de 30 a 35 anos. E você não sabe o que é toda a vida. Eu não tenho condições de comprar um brinquedo para meu filho, eu não tenho brinquedo, e eu vivi a vida toda convivendo com isso, eu não tenho brinquedo. E a gente não falou somente disso, a gente falou de outras coisas e de outras limitações, sabe? Assim, você não sabe o que é alguém que nunca teve pai. Você teve pai? Você tem pai? Tá, mas você conhece alguém que nunca teve praticamente pai, que o pai foi embora logo cedo? Ou que o pai viajou, ou que mais nunca deu notícia, ou que realmente faleceu? Então, você não sabe o que é uma pessoa a vida toda dizer: eu nunca tive pai, sabe? E eu preciso lutar com isso para me adaptar. E eu preciso me adaptar a isso, porque não tem para onde correr. Eu não vou fabricar um pai para mim, eu não vou criar um pai para mim, eu não vou arrumar um pai para mim. Eu não tenho. E algumas pessoas que não têm alguns membros do seu corpo, que diz: olha, eu nunca na vida tive esse braço, e aí eu tive que lutar a vida toda para me adaptar sem ele. E isso é muito doloroso para as pessoas. Mas o interessante que a gente falou também é que isso aí nos comunica de uma maneira muito profunda que a gente também tem muitas e muitas necessidades, de tal maneira que a gente não pode calcular. Mas o mais interessante de tudo isso é que ninguém percebe. Por que ninguém percebe? Porque ninguém consegue ver. A gente só consegue ver aquelas enfermidades e a ausência de coisas que realmente a gente consegue ver com esses olhos aqui. E a gente falava que realmente as piores ausências e deficiências da gente são aquelas que a gente não pode ver. Sabe quando certa vez Cristo falou para os fariseus interrogando ele, disse: ó, sabemos que o Senhor não é como a gente. Não é como a gente. Como? O Senhor não olha como a gente olha a parte exterior dos homens. O Senhor não olha a aparência dos homens. O Senhor olha lá para dentro, lá para o coração. E o Senhor vê todas as deficiências desse nosso coração. E mesmo assim Ele resolveu conviver com a gente independentemente de qualquer coisa. Mas essas pessoas nos mostram, nos comunicam de que, olha, eu não tenho esse braço aqui. E você não sabe o que é não ter esse braço durante a vida toda. Essas pessoas nos comunicam que, olha, você não sabe que você tem também algumas deficiências a vida toda. E você tem que se virar com elas. E você tem que dar um jeito. E você tem que se adaptar.
E você tem que aprender a conviver com ela. Sabe, aquele rapaz que vai e se vira na cadeira de roda, você também tem que se virar para se adaptar e aprender a viver com aquilo que você tem. Não pode se contentar, porque eu não tenho isso, eu vou deixar de viver. Eu vou continuar vivendo. Agora como? E parece que a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que realmente existe essas deficiências, existe ausência de coisas que eram para ter, como o hino falou. Deus criou todas as coisas infinitamente perfeitas, criou também os homens de uma maneira muito pura, muito perfeita, e o homem se perdeu. E a partir do momento que o homem se perdeu, desde lá atrás até agora, o homem se perde e vai, de tal maneira, vai perdendo cada vez mais aquilo que ele tinha antes, de uma maneira muito acelerada e muito absurda. E parece que todo mundo é assim, todo mundo tem sua deficiência, mas parece que o grande problema é que ninguém reconhece esse negócio. Eu não reconheço que eu tenho qualquer defeito, ou pelo menos eu vivo como se eu não reconhecesse que tivesse qualquer tipo de problema. E eu vivendo como se não tivesse qualquer tipo de problema, eu não vou parar para analisar e ver o que é que eu posso fazer, ou o que é que eu posso fazer para recorrer a Deus, para Ele me curar de determinado problema. Quando a gente olha para esse pessoal lá fora, não tem braço, não tem pé, não tem olhos, não tem qualquer coisa. É interessante que esse texto de Efésios, o foco interessante de Efésios é comunicar para o povo que existe um corpo, pessoas inseridas nesse corpo, e existe um cabeça, que esse cabeça é Cristo. Sabe, nesse corpo existe pessoas deficientes, nesse corpo existe pessoas com deficiência física. Nesse corpo existem pessoas com deficiências, principalmente lá dentro. E mesmo assim esse pessoal faz parte desse corpo de Cristo. E o grande dilema da gente realmente é admitir e lutar que realmente existe isso, primeiramente em mim mesmo. Que eu tenho problemas, que eu não sou perfeito, que eu tenho problemas sérios dentro de mim, que precisa serem resolvidos, e consequentemente eu vou olhar para o meu semelhante que faz parte desse corpo de Cristo e vou ter como dar a mão para ele sair de determinada situação que ele se encontra. E não só isso, eu vou dar a mão para ele que comunica outra mão. Sabe quando certa vez Pedro falou para aquele rapaz que pediu esmola: eu não tenho isso aqui, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Cristo, levanta, agora você não é mais deficiente. Existe uma comunicação de um poder e de uma graça e de uma riqueza que não pertence a gente, que a gente tem que comunicar para esse pessoal. Como é que a gente vai comunicar para esse pessoal esse negócio, se realmente a gente rejeita esse pessoal? Eu o rejeito porque ele é deficiente. Eu o rejeito porque ele não tem educação. Eu o rejeito porque ele nunca foi numa escola. Eu o rejeito porque ele não tem determinada profissão. Ele não é professor, ele não é pastor, ele não é de minha igreja. Ele não é o quê? Ele não tem uma profissão que na visão da nossa sociedade é uma profissão que a gente deve honrar, que a gente deve reverenciar, que a gente deve respeitar. Como ele não tem isso aí, então eu vou desrespeitá-lo. Que interessante que Tiago diz um negócio tão lindo sobre isso. Ele diz: olha, aquelas pessoas que você rejeita todos os dias, essas pessoas foram as pessoas escolhidas pelo seu mestre. As pessoas que a gente às vezes rejeita são as pessoas que Cristo realmente escolheu. Aí Tiago vai dizer: olha, se vocês escolhem, querem estar, se vocês realmente almejam estar perto das pessoas ricas, ou que comunicam um potencial em si mesmo, vocês estão abraçando aqueles que Deus rejeitou. Por quê?
Porque certa vez, por exemplo, Cristo disse, olha, é impossível esse pessoal entrar no meu reino. Por que é impossível esse pessoal entrar no meu reino? Porque esse pessoal não reconhece que eles não são nada, que eles não têm nada, que eles necessitam de mim, que eles precisam de mim. Então esse pessoal não é nada. Agora, a partir do momento em que esse pessoal falar ou viver uma vida em que realmente se consideram pobres de espírito, sabe o que significa? Que consideram, eu sou tão pobre ao ponto que eu não posso viver um só momento sem depender dele. Eu não consigo mais viver nem só um dia sem depender dele. Eu preciso dele. A minha suficiência é muito pobre. Eu sempre preciso dele, eu quero ele, eu não vou sobreviver sem ele. Por essa razão que eu preciso urgentemente, todos os dias, 24 horas por dia dele. Porque sem ele eu não sou nada. Então, se eu não reconhecer isso, não dá. E se eu não reconhecer isso, pessoas que não têm tantas e tantas coisas também não vão perceber que precisam reconhecer isso. Porque você não diz para uma pessoa que não pode andar, anda. A pessoa não vai andar. Por que a pessoa não vai andar? Porque ela não tem suas pernas. Você olha para outra pessoa que não tem algo, olha, vai, não vou, por quê? Porque eu não tenho. É tão simples isso. Em questão física, é muito simples isso. Na nossa vida não é tão simples assim, a gente depender de Deus ao ponto de dizer, olha, eu não posso, eu não consigo, eu necessito, eu preciso que o Senhor comunique, que o Senhor me dê, porque eu realmente não tenho. E a comunicação desse texto aqui, por esta causa, me põe de joelho diante do Pai. Paulo se coloca de uma maneira muito reverente, e a ideia do texto é isso, eu me coloco diante do Pai de uma maneira muito reverente. Por essa causa, que causa? Ele vai dizer, nessa segunda oração, por essa causa, que causa? Por amor, eu me tornei prisioneiro de Cristo, e servo, eu quero servir aos gentios, ao meu próximo. Por essa razão eu peço ao Senhor, por toda a família, tanto no céu como na terra, segundo a riqueza da sua glória, que conceda e sejais fortalecido com poder mediante o Espírito Santo no interior do homem, de coração, pela fé, estando em vós arraigados e alicerçados esse amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Olha só, eu reconheci isso, que eu realmente não posso. Eu transmito e comunico isso todos os dias, que eu nunca pude. Que diante de Deus e diante desse mundo eu sou muito frágil. Eu sou muito fraco. Eu sempre dependo de outro. Não é a minha própria força que consegue qualquer coisa. Não é a minha própria força que vai me dar condições para no dia de amanhã eu conseguir toda e qualquer coisa. É essa riqueza, é esse poder que vem exatamente dele, que vai me comunicar, que vai me suprir de tudo aquilo que eu preciso ter ou preciso alcançar, que pela minha própria força eu nunca vou alcançar. E qual é a dimensão desse negócio? Quando ele vai tocar nessa riqueza, ele diz, olha, não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, não tem comprimento, ou seja, todas as dimensões. Deus pode suprir, e Deus vai suprir todas essas dimensões para suprir toda e qualquer necessidade, para suprir toda e qualquer, e lhe dar tudo e qualquer coisa que você realmente esteja precisando. E a ideia mais profunda aqui, nessa comunidade, na família, seja a família que já foi, seja a família que ainda está por aqui, independentemente de quem quer que seja, a família de Deus, essa família, o que ela realmente precisa para qualquer coisa, Ele é que tem.
E se tem uma coisa que é difícil a gente viver todos os dias, se tem uma coisa que é difícil a gente tanto conviver como a gente lidar com esse negócio, é realmente a gente tirar o nosso olhar de dentro da gente, a gente olhar para Deus, a gente focar nele e entender que realmente tudo aquilo que eu estou precisando, por exemplo, mesmo uma situação de pecado, sabe, alguma coisa que eu identifiquei na minha vida que tem atrapalhado, que tem sido difícil, que tem atrapalhado o meu relacionamento com Deus, isso daí, o poder de cura, o poder de conseguir, o poder de realmente permanecer nos caminhos dele, esse poder se encontra com ele. E quando Cristo realmente existe dentro da gente, quando a palavra dele realmente existe dentro da gente, essa realidade dentro da gente é que vai fazer tudo e qualquer coisa que for preciso para realmente tudo acontecer dentro da gente. Então, aquele que não pode andar, ele só poderá andar se Deus realmente quiser. Se esse poder for comunicado para ele. Se aquela determinada pessoa que tem determinada dificuldade, que tem determinado problema em qualquer área da sua vida, ela só vai realmente conseguir se essa riqueza, se esse poder, se essa transmissão de graça realmente for uma realidade na vida dele. Por que as pessoas sentem dificuldade e vivem perturbado? A gente no aconselhamento pega muita gente assim, pessoas perturbadas porque eu tentei e não consegui, vivem tão desesperadas e aumenta tanto fardo sobre si mesmo que não tem no mundo quem consiga carregar um fardo assim. Porque aumenta esse fardo, acrescenta esse fardo, porque, cara, porque eu pequei. Eu pequei. Como assim pecou? Você achava que não ia pecar? Ou mais ainda, você achava que Deus não sabia que você ia pecar? Você acha que Deus não sabia que você não ia conseguir determinada coisa? Pois o poder não está em você. E todas as vezes que a gente se frustra, a gente se frustra, e isso pode ser pedagógico na nossa vida, se essa frustração não ganhar um lugar perpétuo na nossa vida. Olha, eu me frustrei. Sim, você se frustrou quando? Certa vez eu aconselhava uma pessoa que vinha com um problema simplesmente há 15 anos. 15 anos. A comunicação da palavra para essa pessoa: você está perdoada. Não tem problema. Esquece isso. Não tem problema se você tem isso. Se você vive com isso. Se você convive com isso. Você está entendendo? Isso foi tão libertador para essa pessoa que você nem imagina. 15 anos frustrada, mas eu tenho isso daqui. Isso aqui não me sai de mim. E o mais interessante é que aquilo não era nada. E aquela pessoa simplesmente conseguiu crescer tanto aquele problema que ela não conseguia mais carregar. Ela queria morrer, ela não queria mais cuidar dos filhos, ela não queria mais o marido, não queria mais a casa, não queria ir para a igreja, não queria mais nada. Por causa de quê? Por causa de nada. Por causa de nada. E esse negócio foi engrandecido e pode ser engrandecido nas nossas vidas quando a gente não compreender a dimensão da nossa fragilidade. E que a gente vai cair muitas vezes. E que a gente vai pecar muitas vezes. E que a gente precisa reconhecer todos os dias que realmente a gente não pode. Para que a gente possa assim recorrer todos os dias, todos os momentos a Ele. Porque eu sei que Deus é poderoso em fazer infinitamente tudo mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera dentro da gente. Se você está vivo, se a gente está vivo, se a gente está sobrevivendo por aí, é porque existe um poder dentro da gente ainda. Existe uma graça dentro da gente ainda. Existe um Espírito dentro da gente ainda. Existe uma palavra que veio da boca de Cristo, da boca de Deus, dentro da gente ainda. E é esse poder presente na gente que nos livra de tanta coisa que vocês nem imaginam. O que aconteceu ontem que você não percebeu poderia ser muito pior se realmente esse poder não fosse existente dentro de você.
Então isso significa que eu vou viver isso de tal maneira que as pessoas lá fora vão perceber, e as pessoas lá fora, ao perceber o meu comportamento, o meu jeito de ser, nunca vão confiar nelas mesmas. E essas pessoas vão querer realmente conhecer em quem realmente você confia. Olha, por que você não tem essa autoestima tão alta? Por que você não confia tanto em você assim? Por que você é tão satisfeito, tão tranquilo? Por que você não é tão decepcionado consigo mesmo? Por que você vive tão contente? De onde vem isso? Olha, aconteceu isso, isso e isso, e ele está tranquilo. Aconteceu isso e aquilo na vida dele, e ele ainda não blasfemou. Aconteceu tantas e tantas coisas na vida dele, e ele não está nem aí. O que significa isso? Quem te sustenta? Alguém vai perguntar isso. Porque alguém vê isso em você. Alguém vê isso na gente. Agora, quando as pessoas percebem a nossa prepotência, quando as pessoas percebem o nosso jeito de ser completamente estacionado em nós mesmos, eu faço do meu jeito porque eu acho que assim acabou. Eu faço daquele outro jeito porque eu acho que aquele jeito ali definitivamente acabou. Como é que as pessoas vão perceber, realmente querem saber o que é que acontece dentro de você, com você, que realmente não vem de você, que vem de outra pessoa? E aí eles vão procurar saber e você vai dizer: o poder não está em mim. Se eu confiasse em mim, eu já tinha caído há muito tempo. Eu já tinha tirado a minha vida há muito tempo. Mas eu confio em outra pessoa, sabe? Eu estou vivo porque outra pessoa vive. Eu tenho força porque outra pessoa tem força. Eu estou sobrevivendo porque outra pessoa vive e sobrevive. A sua palavra sobrevive dentro de mim. O seu poder sobrevive dentro de mim. Por isso que eu estou aqui. E essas pessoas vão perguntar: quem é? O que é isso? E você vai responder para essas pessoas que é Cristo. Você vai responder para essas pessoas que é Deus. Você vai responder para essas pessoas que esse amor que o apóstolo coloca aqui, esse amor que carrega, que mantém, que nos concede toda essa plenitude, esse amor realmente vem dele. E esse amor se encarrega de simplesmente fazer toda uma manutenção que a gente precisa, seja na nossa casa, seja dentro da gente, seja no nosso trabalho, seja onde for. É essa graça, é esse amor, é esse jeito de ser dele, é esse poder que você vai comunicar para o outro. E aí talvez você duvide, mas aquele que não anda, ele pode passar a andar. Aquele que estava em depressão, talvez você duvide, mas ele pode se levantar daquela depressão, sair daquela depressão. Aquele que era insuportável diante da sociedade, ele pode passar a ser suportável por causa desse poder e não por causa de você mesmo. Porque você conseguiu comunicar para essa pessoa o poder que estava fora de você e não em você. E quando ele perceber alguma coisa dentro de você, o que é isso aí? Eu vi alguma coisa dentro de você. Isso que está em mim, que sai de mim, é ele. É a palavra dele. É o poder dele. Essa transformação que existiu na minha vida, que está existindo na sua vida, quem está efetuando, quem está realizando, é ele. E aí as pessoas vão passar a confiar não nelas mesmas, as pessoas vão passar a confiar não em você mesmo, as pessoas vão passar a confiar em outra pessoa. E aí você não pode ter dúvida, você não pode ter medo. E pode ser qualquer que seja a situação, você pode olhar para a pessoa e dizer: tem jeito. Por que tem jeito? Porque ele dá jeito. Sabe quantas e quantas situações às vezes a gente pega no aconselhamento e essas situações nos comunicam de que, olha, aí não tem jeito. Eu sei. Não tem jeito mesmo. Se for depender de mim, se for depender dele, se for depender de quem quer que seja, não tem jeito. Mas a gente fecha os olhos, depois de comunicar tudo. Depois de explicar tudo, a gente fecha os olhos e diz: Senhor, pega todas essas palavras, esses princípios, esses ideais que são realmente teus, e aplica no coração dessa pessoa. Que esses princípios possam superar os princípios dessa pessoa.
Que esses ideais possam superar os ideais dessas pessoas. E essa palavra sagrada pode fazer milagres na vida dessa pessoa. Então eu vou comunicar para essa pessoa que essa pessoa não pode. Eu vou comunicar para essa pessoa que essa pessoa é frágil. Eu vou levar essa pessoa a reconhecer essa realidade e aceitar essa realidade. Eu vou levar essa pessoa para fora dela mesma. Eu vou tirar essa pessoa de dentro dela mesma e vou entregar a Cristo, a Deus. Eu vou deixar o amor de Deus envolver essa pessoa aqui fora. E quando essa pessoa voltar para dentro de si, essa pessoa não voltará mais sozinha. O amor de Deus envolveu essa pessoa de tal maneira que essa pessoa agora não é mais a mesma. Que nem diz o nosso bispo, o Espírito dele me envolveu, o meu Espírito. A vida dele me envolveu a minha vida, de tal maneira que eu não sou mais o mesmo. Então eu vou me frustrar? Não, porque eu confio no poder dele. A minha criança que eu estou educando ela nos caminhos de Deus, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, eu preciso conduzir ele no entendimento desse ideal, desse princípio. Filho, é muito difícil. Filho, você precisa confiar nele. Filho, você vai se frustrar várias vezes. Filho, você vai quebrar a cabeça várias vezes. Mas filho, nunca deixe de buscar ele, de confiar nele, de esperar ele e a ação dele na sua vida, porque a ação dele na sua vida vai fazer com que você consiga tudo e qualquer coisa para a glória dele. Que nós possamos viver na nossa vida isso, que nós possamos entender isso, e que nós possamos, independentemente de qualquer situação que a gente esteja passando, ou outra pessoa que a gente ama esteja passando, qualquer conflito que a gente esteja vivendo dentro de nós, qualquer inquietação, qualquer angústia, nós possamos recorrer a Ele e esperar definitivamente, para todo sempre, esse poder dele que atua dentro de nós e pode fazer milagres e coisas que a gente nem pode imaginar e nunca vai conseguir através da nossa própria força, através do nosso esforço. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua graça, pelo teu favor, te agradecemos pois a tua palavra diz que somos assim, frágeis e realmente devemos confiar no que o Senhor pode fazer potencialmente na nossa vida. E que o Senhor, através do teu poder, faça, transforme o nosso coração, transforme a nossa vida. Que essa riqueza, esse teu poder, aquilo que o Senhor quer nos oferecer, aquilo que o Senhor tem para nós, as tuas riquezas, a tua cura, a tua restauração, a tua transformação, que realmente aconteça dentro da gente. Que os meus irmãos aqui nessa noite possam desfrutar disso, possam viver isso, possam passar isso para outras pessoas, transmitir para outras pessoas que o poder realmente não está nelas mesmas, que o poder está em ti e que o Senhor pode fazer tudo além do que imaginamos ou pensamos, ou podemos fazer. Que o Senhor assim esteja agindo na nossa vida, no nosso coração. Que o Senhor esteja agindo na vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram. Que a tua graça, o teu poder possa nos alcançar, possa nos acompanhar para onde quer que possamos ir. Que o Senhor nos ajude em tudo, em nome de Cristo. Amém.